Imaginem a seguinte situação. Vocês estão jogando um jogo de tabuleiro com amigos, tipo um banco imobiliário da vida. De repente, no meio da partida, as regras mudam. Uma nova regra é adicionada, e ações que antes eram permitidas agora são consideradas faltas. Parece injusto, não é mesmo? No mundo jurídico, algo parecido pode acontecer quando falamos da aplicação da lei ao longo do tempo. Assim como no exemplo do jogo, as leis também podem mudar. O Código Penal brasileiro, aquele conjunto de normas que define os crimes e as penas aqui no Brasil, não é uma exceção. Essas mudanças podem ser para tornar a lei mais rigorosa, para acompanhar a evolução da sociedade, ou até mesmo para corrigir injustiças. No entanto, surge uma questão crucial. O que acontece quando um crime é cometido sob a vigência de uma lei? Mas o julgamento ocorre após a entrada em vigor de uma nova lei, que pode ser mais branda ou mais severa. É nesse ponto que o artigo 2º do Código Penal brasileiro entra em cena, buscando garantir justiça e evitar arbitrariedades. Afinal, ninguém pode ser punido por uma ação que não era considerada crime no momento em que foi praticada. Da mesma forma, a lei mais favorável deve ser aplicada, mesmo que o crime tenha ocorrido antes de sua entrada em vigor. É como se o jogo de tabuleiro mudasse as regras para beneficiar aquele que cometeu a falta, desde que essa falta não seja mais considerada grave. O artigo 2º do Código Penal brasileiro é a bússola que guia a aplicação da lei penal no tempo. Ele estabelece um princípio fundamental. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Em outras palavras, a regra geral é que a lei penal se aplica aos fatos ocorridos a partir do momento em que ela entra em vigor, sem afetar os eventos passados. Imaginem que uma nova lei aumente a pena para um determinado crime. Essa nova lei não poderá ser aplicada a alguém que tenha cometido o crime antes de sua entrada em vigor. A pessoa será julgada e, se condenada, receberá a pena prevista na lei vigente na época do crime. Entretanto, o artigo 2º também prevê uma exceção crucial: a retroatividade benigna. Essa exceção garante que, se a nova lei for mais favorável ao réu, ela poderá retroagir para beneficiá-lo. Isso significa que, se a nova lei diminuir a pena para um crime, por exemplo, essa redução poderá beneficiar até mesmo quem já foi condenado, desde que a sentença ainda não tenha transitado em julgado. Essa exceção à regra geral da irretroatividade é um pilar fundamental do sistema penal brasileiro. Ela reflete o princípio da humanidade, garantindo que o poder punitivo do Estado seja exercido de forma justa e proporcional, sempre buscando proteger o indivíduo de eventuais arbitrariedades. A retroatividade benigna é um dos pilares do sistema penal brasileiro, assegurando que a lei mais favorável ao réu seja aplicada, mesmo que o crime tenha sido cometido antes de sua entrada em vigor. Esse princípio garante que o indivíduo se beneficie de eventuais avanços na legislação penal, evitando que seja punido com base em leis mais severas que já foram superadas. Para entendermos melhor como funciona a retroatividade benigna, precisamos analisar dois aspectos principais: a lei penal mais favorável e a fase processual em que o réu se encontra. A lei penal mais favorável pode ser aquela que reduz a pena para o crime, que descriminaliza uma conduta anteriormente considerada criminosa, ou que extingue uma causa de aumento de pena, por exemplo. Já em relação à fase processual, a retroatividade benigna pode ser aplicada em qualquer momento, desde que a sentença condenatória ainda não tenha transitado em julgado, ou seja, ainda cabe recurso. Isso significa que, mesmo após o término do julgamento em primeira instância, se uma nova lei mais branda entrar em vigor, o réu poderá se beneficiar dela. A retroatividade benigna é um mecanismo essencial para garantir a justiça e a proporcionalidade no sistema penal. Ela impede que o indivíduo seja punido com base em leis ultrapassadas, refletindo o compromisso do Estado com a constante busca por um sistema penal mais justo e humano. Para ilustrar a aplicação prática da retroatividade benigna, vamos analisar alguns exemplos. Exemplo 1. Imaginem que a Maria tenha sido condenada por um crime cuja pena mínima era de 5 anos de reclusão. Durante o processo de apelação, entra em vigor uma nova lei que reduz a pena mínima para 3 anos.
Nesse caso, Maria poderá se beneficiar da nova lei, tendo sua pena reduzida, mesmo tendo sido condenada com base na lei antiga. Exemplo 2. João foi preso em flagrante por posse de pequena quantidade de maconha para consumo próprio. Na época, essa conduta era considerada crime. No entanto, antes do julgamento de João, entra em vigor uma nova lei que descriminaliza a posse de drogas para uso pessoal. Com a mudança na legislação, João se beneficiará da retroatividade benigna, tendo o processo extinto. Exemplo 3. Pedro foi condenado por um crime com causa de aumento de pena, em razão de ter cometido o crime durante a noite. Uma nova lei, porém, extingue essa causa de aumento. Pedro, mesmo já condenado, poderá se beneficiar da nova lei, tendo a pena recalculada sem a agravante. Esses exemplos demonstram como a retroatividade benigna atua para garantir que o réu seja beneficiado pela lei mais branda, mesmo que o crime tenha sido praticado sob a vigência de uma lei mais severa. É um mecanismo que impede injustiças e garante a aplicação da lei penal de forma justa e humana. Seção 5. A justiça e o princípio da retroatividade benigna. A retroatividade benigna se coloca como um dos pilares de um sistema penal justo e equilibrado, garantindo que a lei mais favorável seja aplicada, independentemente do momento do crime. Esse princípio reflete a evolução do direito penal, buscando um sistema que não se limite à mera aplicação da pena, mas que também considere a dignidade humana e a justiça social. A aplicação da lei penal não pode ser estática, imune aos avanços sociais e jurídicos. A retroatividade benigna atua como um mecanismo de correção, permitindo que o ordenamento jurídico se ajuste às novas realidades e às transformações do senso de justiça da sociedade. Além disso, a retroatividade benigna impede que o indivíduo seja punido por leis ultrapassadas ou que não reflitam mais os valores da sociedade. É uma forma de garantir que a lei penal seja um instrumento de justiça e não de vingança, buscando a reinserção social do indivíduo e não apenas a punição. Em suma, a retroatividade benigna é um princípio fundamental para a construção de um sistema penal mais justo e humano, refletindo o compromisso do Estado com a dignidade da pessoa humana e constante busca por um sistema penal mais justo e equilibrado. Seção 6. Casos emblemáticos. Quando a retroatividade fez a diferença. A história jurídica brasileira é rica em casos emblemáticos nos quais a retroatividade benigna desempenhou um papel crucial na garantia de um julgamento justo. Um exemplo notório é o caso da Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes de sua entrada em vigor, muitos agressores respondiam por seus crimes em liberdade, com penas brandas. Com a Lei Maria da Penha, a legislação se tornou mais rigorosa, com aumento de penas e medidas protetivas para as vítimas. A retroatividade benigna, nesse caso, permitiu que crimes cometidos antes da vigência da lei fossem julgados sob a ótica da nova legislação, garantindo punições mais severas aos agressores e maior proteção às mulheres. Outro exemplo emblemático é a Lei de Drogas, que, em 2006, sofreu modificações significativas. A retroatividade benigna possibilitou a revisão de penas de pessoas condenadas por tráfico de drogas, principalmente em casos de pequenos traficantes e usuários. A lei anterior não diferenciava adequadamente essas figuras, resultando em penas desproporcionais. Esses casos demonstram como a retroatividade benigna não se resume a um conceito teórico, mas se traduz em um instrumento poderoso para garantir justiça e corrigir distorções do sistema penal. Através dela, o ordenamento jurídico se torna mais justo e humano, refletindo a evolução social e a busca por um sistema penal mais eficaz e menos punitivo. Seção 7. Limitações da retroatividade. Quando o passado não pode ser alterado. Apesar de fundamental para um sistema penal justo, a retroatividade benigna não é um princípio absoluto e possui suas limitações. A principal delas é que a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, mesmo que a nova lei seja considerada melhor ou mais adequada pela sociedade. Essa limitação
é expressa no próprio artigo 5º da Constituição Federal, que garante o princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. Imaginem, por exemplo, que uma nova lei aumente a pena para um determinado crime. Essa nova lei não poderá ser aplicada a alguém que tenha cometido o crime antes de sua entrada em vigor, mesmo que a sociedade considere essa nova punição mais justa. A pessoa será julgada e, se condenada, receberá a pena prevista na lei vigente na época do crime. Essa limitação à retroatividade visa proteger a segurança jurídica e a confiança do cidadão no ordenamento. Se a lei pudesse retroagir para prejudicar o réu, haveria uma constante insegurança jurídica, pois as pessoas nunca teriam certeza de que as regras do jogo não mudariam após a prática de um ato. Em suma, a retroatividade benigna é um importante instrumento de justiça, mas que deve ser aplicado dentro de seus limites. A lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, garantindo a segurança jurídica e a confiança do cidadão no sistema. Seção 8. Consequências práticas da aplicação da retroatividade. A aplicação da retroatividade benigna no sistema penal brasileiro traz consigo uma série de consequências práticas, impactando diretamente a vida de milhares de pessoas. Uma das consequências mais evidentes é a revisão de penas e a possibilidade de progressão de regime prisional. Com a entrada em vigor de leis mais brandas, condenados podem ter suas penas reduzidas, ou até mesmo extintas, abrindo caminho para a liberdade. A progressão de regime, por sua vez, permite que o condenado avance para regimes prisionais mais flexíveis, como o semiaberto e o aberto, a depender do cumprimento de requisitos legais. A retroatividade benigna também impacta o trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário, que precisam analisar caso a caso a possibilidade de aplicação da lei mais favorável. Essa análise exige cuidado e expertise, pois envolve a interpretação da legislação penal e a análise do caso concreto, garantindo que a retroatividade seja aplicada de forma justa e eficiente. Além disso, a retroatividade benigna exige um esforço constante de atualização por parte dos operadores do direito. É fundamental que juízes, promotores, advogados e defensores públicos estejam atentos às mudanças legislativas e a seus reflexos nos processos em andamento, buscando sempre a aplicação da lei mais justa ao caso concreto. Seção 9. Conclusão. O artigo 2º e a busca por um sistema penal mais justo. Em suma, o artigo 2º do Código Penal Brasileiro, com o princípio da retroatividade benigna, consagra a busca por um sistema penal mais justo e humano. Ele garante que a lei penal seja aplicada de forma justa e equilibrada, impedindo que o indivíduo seja punido por leis ultrapassadas ou que não reflitam mais os valores da sociedade. A retroatividade benigna é um mecanismo essencial para garantir que a lei penal seja um instrumento de justiça e não de vingança, buscando a reinserção social do indivíduo e não apenas a punição. No entanto, é preciso lembrar que a retroatividade benigna possui seus limites, não podendo retroagir para prejudicar o réu, garantindo a segurança jurídica e a confiança do cidadão no sistema. A aplicação da retroatividade benigna exige um esforço conjunto do legislador, do Ministério Público e do Poder Judiciário, buscando sempre a aplicação da lei mais justa ao caso concreto. É um desafio constante, mas fundamental para a construção de um sistema penal mais justo, humano e eficaz. E aí, galera? Se você está com vontade de curtir, chegou ao lugar certo. Dá um joinha nesse vídeo agora mesmo. Se curtiu o que viu por aqui, não esquece de deixar seu like e compartilhar com os amigos. E que tal fazer parte da nossa comunidade? Se inscrever no canal significa que você nunca vai perder nossos vídeos incríveis. Esse canal não é só meu, é nosso. Seu, meu e de todos que amam um conteúdo bacana. Então, não perde tempo, se inscreve e ativa as notificações. Temos um monte de coisa legal vindo por aí e não queremos que você fique de fora. Valeu por assistir e seja bem-vindo ao cantinho mais massa do YouTube. Até o próximo vídeo.